Quem mergulha e é do Rio Grande do Sul sabe que a distância daqui até o nosso, que seria ponto mais próximo de mergulho em Floripa, meio que mata o nosso esporte e acredita muitas vezes que a gente não tem onde mergulhar aqui no Rio Grande do Sul. Será mesmo? Fica por aí que hoje eu vou te contar quais foram os mergulhos que eu já fiz aqui nos Pampas. Fala turma, eu sou Gui Nonoai, seu instrutor de mergulho, e hoje vamos falar sobre mergulhar no Rio Grande do Sul. Com mais ou menos 620 quilômetros de extensão de costa, banhada pelo Atlântico, isso sem falar nos rios, lagos e pedreiras que a gente tem no interior, alguma coisa legal para mergulhar a gente tinha que encontrar, né? Só que antes de eu contar para vocês quais locais que eu já mergulhei por aqui, tu já te inscreveu no canal? Já curtiu esse vídeo? Tu tá esperando o quê? Mas vamos ao que interessa. Sim, galera, tem mergulho nos Pampas e tem mergulhos às Pampas por aqui. Mesmo tendo uma costa que é bravia, no nosso litoral existem vários parcéis, que são formações rochosas lá no meio do mar, que permitem mergulhos que são desafiadores, mas bem legais. Sem falar em uma série de pedreiras e lagoas que a gente também encontra para poder fazer o nosso mergulhinho. Então, deixa eu te apresentar os meus top 6 picos de mergulho no Rio Grande do Sul. Top 6 picos de mergulho no Rio Grande do Sul. Até mesmo porque são os lugares que eu já mergulhei no Rio Grande do Sul. Primeiro mergulho que eu fiz em águas gaúchas foi no famoso Azulão. O Azulão é uma pedreira alagada, que tem uma das que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, bem pertinho de Porto Alegre. Ai, capaz! Sim, bem pertinho daqui, no município de Arroio dos Ratos, capital carbonífera do país, encontramos esse açude que foi formado pela água da chuva, até onde eu lembro da história. De água bem cristalina, ele foi formado em uma antiga mina de carvão a céu aberto na cidade de Arroio dos Ratos, que está desativada e é bem próximo ao centro da cidade. Uma vez eu estive lá no século passado, participando de um clean-up day. E a gente se divertiu bastante, tanto no Azulão quanto em uma piscina anexa, retirando alguns quilos de lixo de lá. E apesar da água, pelo que eu lembro, ser bastante fria, a visibilidade estava muito legal e, para espanto geral da galera, até peixinhos a gente encontrou na água. Anos depois, eu descobri que tem peixes, na verdade, em todos os corpos de água, lagos, açudes, poças grandes de água. Mas isso vai ficar para eu explicar para vocês em um outro episódio. Por incrível que pareça, perguntando para o grande oráculo, o tio Google, eu não consegui encontrar nenhum resultado sobre a história oficial do Azulão. Talvez até porque a Prefeitura Municipal lá dos Ratos interditou o acesso após terem sido encontrados 2 corpos desovados nele. Número 2 é o Rincão Gaia, um pouquinho mais distante daqui, a 120 km de Porto Alegre, no município de Pantano Grande, a gente encontra esse paraíso ecológico que foi criado pelo falecido José Antônio Lutzenberger, um dos ambientalistas mais importantes do Brasil, que comprou essa área há uns 30 anos atrás e recuperou ela. Ela era uma área devastada, de onde se extraíram pedras para a fundação das BRs 290 e 471. Provavelmente o ponto de mergulho, por essas bandas mais visitadas por quem mergulha aqui em Porto Alegre, nós temos 2 lagos lá. Um é o Lago Estrela, que é o principal pico de mergulho, e existe um outro lago que está tomado de Vitórias Régias. É um lugar bem legal para a gente fazer checkouts de básico, de avançado, outros mergulhos de treinamento e muito, muito bonito. O quarto pico de mergulho que eu fiz por essas paragens foi a Pedreira Matarazzo, em Pedro Osório. Esse é definitivamente o mergulho mais frio que eu já fiz e me ensinou uma lição muito importante. Jamais mede a temperatura da água pela temperatura da superfície. No fundo, a coisa pode ficar bem diferente. Reza a lenda que essa pedreira inundou meio que rapidamente, ou por uma falha na bomba de drenagem de água, ou porque alguém esqueceu essa bomba de drenagem desligada. O fato é que ela encheu tão rapidamente que o pessoal não conseguiu retirar containers e até mesmo uma retroescavadeira de dentro dela.
com água bem limpa, geralmente indo até os 40 metros de profundidade, na parte mais funda, era um mergulhaço na região sul, passando Pelotas. No entanto, também já está interditada há muitos anos pela família que é proprietária do local. O quarto mergulho é o famoso Parcel de Torres. Quinto? Quinto mergulho é o famoso Parcel de Torres. O famoso Parcel de Torres, quem ainda não ouviu falar nele, provavelmente vai escutar falar dele, poderia vir a ser um dos melhores picos de mergulho do sul do país. A mais ou menos 15 a 12 milhas náuticas saindo da Barra do Mampituba, a gente encontra esse parcel que chega a aflorar bem em frente à Praia de Torres, no que a gente chama de Ilha dos Lobos. Aliás, sabe me dizer qual é a diferença entre parcel e ilha? Sabe não? Bom, só vai ficar sabendo se esse vídeo aqui tiver pelo menos 100 curtidas, 100 likes. Então, te coça, curte e compartilha! O Parcel de Torres, tirando o afloramento na Ilha dos Lobos, é um parcel submerso que tem mais ou menos 5 km de largura por 10 km de extensão, em direção norte, costeando todo o litoral do Rio Grande do Sul e início do litoral de Santa Catarina. Eu fiz uma exploração lá, ainda na época que eu trabalhava na Planeta Mergulho, uma das escolas aqui de Porto Alegre. E foi uma aventura que eu prometo contar em detalhes para vocês um dia, em um dos episódios do Logbook do Gui. Ele é um parcel que tem, na minha opinião, tudo para ser um baita pico de mergulho. Só que a operação lá é relativamente complicada, bem complexa. Pela falta de uma infraestrutura boa para a saída do mergulho, sem contar que a gente não tem nenhum barco que é dedicado ao mergulho. E para complicar um pouquinho mais a coisa, a Barra do Rio Mampituba, ela não é dragada, o que já cria aí um desafio tanto para a saída e o retorno seguro, bem desafiador. Coloca na conta que ele é um mergulho profundo, entre os 20 e 30 metros, em mar aberto, em um dos litorais mais bravios do Brasil. Só que quando a condição tá boa, é um mergulhaço, cheio de garopas, esponjas, eventualmente a gente vai ver algumas tartarugas e com um pouco de sorte tubarões. É definitivamente um dos pontos que eu pretendo voltar muitas vezes. O sexto pico aqui relatado são as Minas do Camaquã. Já ouviu falar? Pertence ao município de Caçapava do Sul. Minas do Camaquã é um dos lugares mais legais de se visitar no Rio Grande do Sul. Tem a maior tirolesa daqui e o relevo é impressionante, com excelentes rochas para quem curte fazer escalada. Tem uma vila histórica com direito a um cinema histórico, todo ele em madeira, tour por galerias de minas subterrâneas desativadas e pedreiras de cobre ao céu aberto que estão desativadas e alagadas. Era numa delas que a gente podia mergulhar e que se chegava a 120 metros de profundidade, se não me engano. Galera da Dive Sul, Luizão, me corrige se eu estou errado. Era para ser a nossa meca do mergulho tech, só que infelizmente é outro pico que está fechado. No único mergulho que eu pude fazer lá, junto com a minha sereia sexy, a Marília, o cenário sub me surpreendeu muito, é muito bonito, muito impressionante. E, para minha surpresa, eu acabei encontrando um pequeno crustáceo totalmente branco em cima de uma pedra, bem no rasinho. Eu adoraria poder voltar lá e explorar mais esse pico. Por fim, mas não por último, a minha menina dos olhos atualmente, a Lagoa Bacupari. Esse é o meu secret spot, aquele que me foi apresentado pelo Carlos Gil, também instrutor amigão meu, e é uma lagoa de água doce, é mais ou menos 1h30 de viagem daqui de Porto Alegre. Além do lugar ser lindo e extremamente pacato, é um balneário muito calminho, tem um mergulho barbada de praia, com fundo arenoso, que até mais ou menos onde a gente já explorou, não vai passar muito dos 12, 15 metros. Quer ir mais fundo? Pega uma pá e cava, magrão! Com alguns locais com muitos peixes e aglomerações de pequenos mariscos, em uma água com boa visibilidade, mais ou menos 5 metros, relativamente quente já a partir dessa época, no início do verão, e obviamente muito fria no inverno, é um pico perfeito para a gente dar aquela fugida sábado de manhã, matar a vontade de cair na água e voltar para casa ainda a tempo de fazer um churras. Tô louco para afundar ou uma carcaça de fuca, um ônibus, alguns tubos de concreto lá no meio dela, só para ver no que dá. Tudo, obviamente, devidamente preparado para isso, né? Sem contar um mergulho de exploração que eu fiz com outro brother meu,
meu parceiro, instrutor de mergulho Carlinhos Careca, tá? Foi meu colega lá na Planeta Mergulho, e uma pedreira próxima ali na região do Rincão Gaia, que a gente também teve um mergulho bem interessante, mas acabou não explorando mais nada, e considerando esses, eu errei. Eu disse para vocês que eram 6 picos, não são 8 picos que eu já mergulhei aqui no Rio Grande do Sul. E eu garanto para vocês, tem muito mais a ser explorado por aqui, sim. Turma, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Deixem nos comentários quais os lugares desses que eu citei que vocês já ouviram falar ou eventualmente já mergulharam. E se vocês têm vontade de fazer eles comigo, quem sabe não rola uma saidinha um dia desses. Até o próximo vídeo, águas claras e bons mergulhos a todos.